Olá, eu sou o presbítero Roberto. Está começando aqui mais um programa de estudo bíblico. Antes, porém, eu quero adentrar algumas informações para que vocês possam entender como eu tiro as explicações para levar até vocês da onde me vêm as revelações, por que estou passando isso para vocês. Em primeiro lugar, eu utilizo a minha Bíblia de Estudo Pentecostal, que é uma Bíblia do ano de 1995, onde ela tem várias variantes e referências. Uma Bíblia do João Ferreira de Almeida, que se você estiver acompanhando este estudo junto comigo, aí pela sua Bíblia, que possa ser alguns anos mais novas, ou de um outro autor, que é o caso do King James, você poderá estar lendo algumas passagens diferentes na tradução. Mas eu gosto sempre de lembrar que o conteúdo e a revelação, ela vem do Espírito Santo. Algumas pessoas já chegaram a me perguntar, pois eu não tenho curso de teologia, como posso dar estudo bíblico. Paulo sempre ressaltou essas questões em suas cartas. Então nós vamos entrar em detalhes neste momento. Fique aí com a vinheta do programa e eu já volto. Deus criou a humanidade? Como devo ler a Bíblia? O Mar Vermelho se abriu mesmo? Quanto tempo o povo andou no deserto? Que fim levou a Arca da Aliança? Existiu mesmo a Arca de Noé? Estudo Bíblico. Apresentação Roberto Chagas. Voltamos então, semana passada, nós começamos o estudo em 1 Timóteo e lemos o capítulo 1 e o capítulo 2. Hoje nós vamos dar continuidade a partir do capítulo 3 e 4. Vamos seguir nesta linha para termos compreendimento com calma de todas as passagens aqui que levam essa carta, onde está aqui o título na minha Bíblia que diz assim: Os deveres, no capítulo 3, os deveres dos bispos e dos diáconos. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Então vamos já dar uma parada aqui nesse número 3, no versículo 3, né? Para que nós possamos compreender aqui um pouco. Quando ele diz se alguém deseja o episcopado, as pessoas que estão hoje dentro da igreja, muitos têm desejo de ser pastor, muitos querem ser líderes, mas não compreendem como é ser líder, como você deve se comportar para ser líder. Porque ser chamado de diácono, de presbítero, de evangelista, de pastor, de bispo, só isso não nos leva a credenciações de ser pessoas de Deus. Primeiro você tem que compreender e entender que Deus irá te chamar pelo nome e nunca pelo cargo que você tem. E em segundo lugar, você precisa compreender que quanto maior o seu cargo, maior a responsabilidade. Eu, durante muitos anos, tenho o cargo de presbítero, já faz mais de 12 para 13 anos. E agora estou à frente de um ministério que ele é próprio, é o meu ministério. Mas nem por isso eu prefiro que as pessoas fiquem ali me chamando de pastor, por mais que Deus tenha me levantado. Porque eu já expliquei anteriormente aqui e volto a ressaltar. Estou parecendo até Paulo nas explicações da sua carta. Essa questão de ser pastor para o homem
tem que haver a unção do homem. A unção de Deus parece que para muitos não é válida. Se eu chegar e disser para alguém que eu sou pastor, ungido por Deus no monte, em uma oração que eu estava sozinho, em uma campanha que eu estava sozinho, nem todo mundo vai aceitar, apenas aqueles que têm a visão, pois com Paulo acontecia isso. Mas vamos deixar isso para um podcast. Então, Paulo está falando aqui desse desejo. Então, sobre essas qualificações de pastor, nós vamos ir conversando e falando aos poucos. Mas nós temos aqui também a questão que ele diz de ser irrepreensível. O candidato ao ministério deve ser irrepreensível. Isto tem a ver com a conduta manifesta e aprovada, inculpável e irrepreensível desde a sua conversão na vida conjugal, na vida doméstica, na vida social e no trabalho. Ninguém deve ser cogitado para o ministério se houver contra ele acusações procedentes de imoralidade ou de transgressões graves. Pelo contrário, deve ser homem de reputação irrepreensível entre os membros da igreja e os fora dela, por ter uma vida cristã exemplar, sem problemas morais, habituais ou incidentais. Este, porém, pode servir de modelo para todos os que seguirem. Esta fala de Paulo, ela tem algumas relevâncias e exemplos que nós podemos dar aqui. É muito prático e fácil para nós que somos líderes levantar uma pessoa depois de muita oração, depois de busca, depois de ir ao monte fazer campanhas e ungir esta pessoa como líder de um departamento ou então até mesmo como pastor de uma igreja, subindo os cargos ali. É muito fácil escolher uma pessoa dentro do ministério que tem os atributos, como Paulo está dizendo aqui. Essa pessoa será muito bem recebida, pois a sua índole ela é muito boa, conhecida pelos seus vizinhos, pelos membros da igreja. Mas e quando um líder levanta aqui como um pastor, uma pessoa que já cometeu delitos, que já cometeu erros, que já cometeu falhas? Esta pessoa, ela também é aceita, ela é reconhecida pela sociedade, ela é bem vista aos olhos das pessoas que estão dentro da igreja. Então, é isso que Paulo está colocando aqui. Porque uma pessoa que cometeu erros anteriores, uma pessoa que cometeu falhas, ela pode ser levantada como pastor? É claro que pode, desde que essa pessoa se arrependeu dos seus atos, foi batizada nas águas, é batizada no Espírito Santo e agora é uma pessoa mudada e transformada. Nada impede dessa pessoa ter ali um cargo de liderança ou de ser pastor. Nada impede. A Bíblia ela é bem clara nisso. A partir do momento que você recebe o perdão de Deus, que você é uma outra pessoa, que você está vivendo uma vida regrada, debaixo das leis de Deus, debaixo da sua graça, você foi transformado. Isso não impede que você, então, possa ter um cargo dentro do ministério. Vamos continuar aqui. Não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe, ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento. Esta passagem do número 3 vai trazer recordações aqui para muitas pessoas. Essa expressão, essa palavra, que é formada e composta, ela significa literalmente ao lado do vinho, perto do vinho ou com vinho. Aqui a Bíblia requer
que nenhum pastor ou presbítero fique sentado ao lado do vinho ou esteja com vinho. Noutras palavras, não deve beber vinho embriagante, nem ser tentado ou atraído por ele, nem comer e beber com ébrios. A abstinência total de vinho fermentado era a regra para reais príncipes e juízes. Era também a regra para todos que buscavam o mais alto nível de consagração. Aqueles que dirigem a Igreja de Jesus Cristo certamente não devem adotar um padrão aquém do que vai aqui nessas explicações. Além disso, todos os crentes da Igreja são chamados sacerdotes e reis. Como os tais, devem viver à altura do mais alto padrão de Deus. Então vamos compreender aqui, pois nesta época que Paulo escreve esta passagem a Timóteo, as bebidas ali eram o vinho. E o vinho, por mais leve que seja, ele é embriagante. Ele deixa a pessoa tonta. É como qualquer outra bebida. Então Paulo está se referindo ao vinho, mas hoje nós temos uma infinidade de bebidas que aquele que é cristão, principalmente como líderes, não devem de forma alguma ingerir. Hoje nós temos algumas bebidas aí que se diz bebida light, cerveja sem álcool e outras coisas mais. Nada disso tem que estar dentro de um menu de uma pessoa cristã. Você não pode, de forma alguma, conviver com esse tipo de coisa e querer ser líder. Porque naquela época, Paulo já deixava bem claro que os sacerdotes e os reis não poderiam beber tanto como se bebia algumas outras pessoas para tomar decisões equivocadas. Porque a bebida faz com que você cometa erros, com que você cometa falhas. A sua mente fica mais lenta para tomar decisões. Os seus olhos ficam mais lentos para tomar decisões. O seu corpo fica mais lento para tomar reações. Então, tudo isso nós temos que entender e compreender. Que, de forma alguma, uma pessoa que está dentro da liderança pode conviver tomando bebidas assim que possam trazer esse desconforto nos momentos de decisões. E Paulo deixa bem claro, não deve conviver, não deve nem sentar do lado de onde se tem as bebidas. Paulo é bem ríspido nessas questões. Eu, por exemplo, quando aceitei Jesus há mais de 25 anos atrás, eu fumava, eu bebia, nunca mais coloquei um cigarro na boca, nunca mais tomei nada alcoólico, e isso faz com que eu tenha uma vida muito melhor. Hoje eu tenho uma respiração melhor, hoje a minha condição física, apesar da minha idade, está bem melhor. É claro que eu acabo criando ali uma obesidade, devido à falta de exercícios, à falta de precaução. Então, o que nós vemos aqui é que a bebida nos traz consequências graves. E não é nenhum exemplo bom para que uma pessoa, seja ela com cargo ministerial ou não, mas sendo cristã, conviver dentro da igreja e ainda ter essas consequências devido a uma bebida. Vamos prosseguir aqui a partir do número 4. Que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Vamos dar uma lida aqui, nesse número 4, que diz assim: governe bem a sua própria casa. Uma qualificação de destaque para o candidato que aspira ao pastorado é a fidelidade no casamento e nos relacionamentos familiares. Então vamos ver algumas histórias que nós ouvimos
a esse longo tempo de ministério que nós temos, e você já deve ter ouvido, principalmente de crianças, porque criança, ele realmente fala aquilo que sente no coração. As crianças muitas vezes chegam para nossas lideranças ou para nós mesmos e dizem que gostaria muito que a família, que ele morasse na igreja, pois toda vez que eles vêm para a igreja ou estão dentro da igreja nos horários de culto, o pai ou a mãe mudam a sua personalidade. Eles mudam a forma de tratar com os filhos ou um com o outro. E isso mostra que pessoas desta qualidade de vida que estão levando em seus lares, está tudo errado. O que estão aprendendo de lição dentro da igreja, não estão aplicando dentro de casa. E de forma alguma, uma pessoa que tem esse tipo de convivência dentro da igreja e fora dela é outra, pode ser candidato a um líder, pois ela não é um exemplo bom nesses casos. Vamos dar mais uma lida aqui para finalizar nosso primeiro bloco. Não neófito, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. O que quer dizer neófito? O que quer dizer? Isso daqui faz com que nós vejamos que muitas pessoas que ainda estão dentro da igreja caem em tentação muito fácil. Eles participam de brincadeiras, de piadinhas, em rodinhas no seu local de trabalho, para o jovem na escola, na faculdade, em lugares quando vão se encontrar para um lazer, seja no futebol, participam de brincadeiras e acabam fazendo algumas coisas que não condiz com o que está dentro da igreja. Então nós temos que entender que a sua vida, a partir do momento que você se tornou cristão, tem que mudar suas atitudes também. Você não vai deixar de fazer muitas coisas. Você não vai deixar de tomar algumas decisões como eram antes, mas vai vigiar mais no seu comportamento e nas coisas que você fala. Está terminando aqui nosso primeiro bloco. Fica aí com os nossos apoiadores e eu já volto para o segundo bloco, a partir aqui do número 8. Ótica Condor. Aqui você encontra as armações e lentes com a melhor qualidade e economia. Óculos é muito mais que um acessório, é estilo de vida no seu dia a dia. Armações que combinam com você, que não vive sem um lindo óculos de sol. Ótica Condor, há 42 anos servindo você e sua família. Rua Emiliano Perneta, 288, Shopping Green Tower, Loja 9, Centro, Curitiba. Telefone 041 98445 3353 041 3223 1887. Ótica Condor, a melhor de Curitiba. Pois bem, voltamos aqui para o nosso segundo bloco desse programa de estudo bíblico, onde estamos falando dos comportamentos aqui da carta de Paulo para Timóteo, dos comportamentos daqueles que são líderes. Falamos sobre episcopado, sobre pastores, sobre as pessoas, lideranças. Agora vamos dar continuidade a partir do versículo 8, onde ele fala também sobre os diáconos. Paulo, capítulo 3, versículo 8, diz assim: Da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância. Nós vemos aqui, nessa passagem, que Paulo sabia que os diáconos daquela congregação e de outras, eles bebiam. Sabia que alguns diáconos, que é o primeiro cargo depois de cooperador, de membro, que
que o diácono, ele é uma pessoa dentro da igreja, ele é um homem, uma mulher, que auxilia muito em todos os afazeres. Ele não vai fazer uma oração com a unção do óleo, que é o caso dos presbíteros. Mas todos os outros cargos, todas as outras funções dentro da igreja, um diácono ele é competente para fazer. Ele cuida da portaria, ele recebe ali convidados, ele cuida de carros, ele ajuda em todos os afazeres dentro da igreja, como limpeza. O diácono é uma pessoa que auxilia demais, demais mesmo, dentro do ministério. E é um cargo importantíssimo como tantos outros. E muitas vezes as pessoas gostam de rebaixar uma pessoa que é diácono ou diaconisa, uma pessoa que não tem conhecimento e não sabe a importância, porque ele mesmo que está hoje acima, seja ele evangelista, seja ele um pastor ou qualquer outro presbítero, ele de forma alguma pode desfazer de uma pessoa que seja diácono, achando que é seu empregado, ou então muito menos menosprezá-lo, porque ele já passou como diácono. Então tem que ter uma compreensão muito grande nessa parte. Então vamos entender um pouco mais sobre o diácono. Diácono significa servo. Uma das funções dele da igreja no Novo Testamento é vista ali no artigo 6 do capítulo 1 ao 6. Devia ajudar os pastores, cuidar dos assuntos temporais e materiais da igreja, de tal maneira que os pastores pudessem dedicar-se à oração e ao ministério da palavra. As qualificações espirituais do diácono são essencialmente as mesmas dos pastores. Você vê que o diácono ele é tão importante como qualquer um outro cargo. Muito importante, muito importante. Seguindo, também esses sejam primeiros provados, que depois sirvam se forem irrepreensíveis. Olha esse versículo 10, como ele é bem colocado, né? Ele diz assim, ó, que primeiro sejam provados. O que nos leva aqui a ver o quanto de coisas acontecem nas nossas vidas quando estamos ali iniciando dentro do ministério, auxiliando a igreja como cooperador, como diácono, como presbítero, evangelista. Então nós vemos ali que há uma série de coisas dentro das reuniões que é falada, que dentro das coisas que são feitas das campanhas, que tudo isso são provas colocadas para que aquela pessoa que está ali, nós possamos avaliar se ela está mesmo apta a estar recebendo ali, sendo indicada primeiramente, né? E depois debaixo de muita oração e busca no monte, para que essa pessoa seja ela ungida com um cargo. Então, há uma série de coisas que nós avaliamos, que nós vemos, as atitudes, os comportamentos, sobre tudo isso daí. Da mesma sorte, as mulheres sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis a tudo. Então, nós vemos que tanto o homem como a mulher, eles passam por um conclave dentro da igreja. Passam por várias provas. São pequenas provas que os líderes colocam, que muitas vezes a pessoa não percebe que está sendo colocada numa pequena prova e acaba depois, numa festividade, onde muitas vezes acontece ali, após um aniversário da igreja, tem ali uma festa de ação de graças e de levantamento, onde ali vai ser a consagração dessas pessoas. Então vai acontecer o culto de consagração e essas pessoas serão levantadas. E muitas vezes ela não é indicada por não passar nas provas. Os diáconos sejam maridos de uma mulher
e governem bem seus filhos e suas próprias casas. Já conversamos sobre esta questão dos diáconos e dos membros da igreja, onde você tem que ser uma pessoa que tenha transparência e que seja bom exemplo. Porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé do que há em Cristo e em Jesus. Nós temos aí uma infinidade de homens e mulheres que hoje são pastores, são líderes e que são bons exemplos. E nós sempre falamos assim, essa pessoa quando era diácono já fazia um ótimo papel dentro da igreja. Agora que é pastor, está realmente condizente com tudo que fazia. Já outros, infelizmente, começou muito bem como diácono e hoje, com liderança, deixa a desejar. Escrevo essas coisas esperando ir vê-lo bem e bem depressa. Mas, se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja de Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Vamos entender um pouquinho essa passagem que Paulo está falando aqui no versículo 15. A igreja deve ser o fundamento da verdade do evangelho. Ela sustenta e persevera a verdade revelada por Cristo e pelos apóstolos. Ela recebeu essa verdade para obedecê-la, escondê-la no coração, proclamá-la como a palavra da vida, defendê-la e demonstrar seu poder no Espírito Santo. O que nós estamos vendo aqui, nesta passagem que Paulo cita, esta verdade, ela é sem dúvida nenhuma aquela igreja que hoje ela está cometendo uma série de deslizes, uma série de erros, uma série de falhas para agradar aqueles que convivem na nave da igreja. Estão colocando as coisas ali do seu coração, ao invés de colocar a palavra verdadeira. E é isso que nós temos cobrado muito. Eu, por exemplo, cobro demais essas questões, porque para agradar principalmente ao jovem, muitas lideranças estão deixando a desejar, sendo que o jovem pode fazer tudo dentro da igreja. Há muitas igrejas aí que servem ceia para jovens que estão morando juntos, sem estar casados. Há muitas igrejas aí que tratam o jovem como se ele estiver no mundo lá fora, aceitando o jovem que faz tatuagem e ele faz mais tatuagem ainda estando dentro da igreja. Não que a tatuagem que você fez, você está errado. Você fez, amém. Eu, por exemplo, tenho tatuagem. Já falei isso aqui em outros programas. Mas de forma alguma irei fazer mais uma. Mas dentro de alguns ministérios não é isso que acontece, infelizmente. A pessoa está com uma tatuagem e ele está sendo instruído errado e vai fazer mais tatuagem ainda. Está com piercing, está usando ali outras coisas inadequadas, vestimentas inadequadas, comportamentos inadequados, fuma, bebe, está dentro da igreja e está tomando cerveja. Ah, mas o meu líder falou que a cerveja light eu posso tomar. Então tem muita coisa errada aí, muita coisa. É por isso que Paulo estava admoestando este lado aqui, falando sobre todas essas questões. E aqui ele continua falando assim, no versículo 16. E sem dúvida alguma, grande é o ministério da piedade. Aquele que se manifestou em carne foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, criado no mundo e recebido acima da glória. Está falando claramente de Jesus. Jesus viveu no meio de todas essas coisas. Jesus entrava em lugares que eram entre aqueles que estavam com ele, lugares inadequados para que ele adentrasse.
e ainda assim Jesus entrava. Jesus tratava todo mundo com respeito e com carinho, e explicando a todos eles que estavam fazendo estava errado. E é isso que você tem que entender, que se você está levando uma vida errada, você precisa largar o que está fazendo, porque isso não vai te levar à salvação. Vamos iniciar aqui o capítulo de número 4, onde ele tem um título que diz assim: Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles como ações de graças, porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graça, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Paulo está agora no capítulo 4, falando sobre tudo o que acontecia já naquela época e hoje acontece. Paulo está falando das pessoas que não só que estão na igreja, mas as que saíram e as que estão longe. As pessoas estão largando todo o ensinamento que tiveram ou que não tiveram ainda e achando que as falsas promessas de falsos pastores é que estão corretos. Então vamos compreender um pouquinho aqui. O Espírito Santo revelou explicitamente que haverá, nos últimos tempos, uma rebeldia organizada contra a fé pessoal em Jesus Cristo e da verdade bíblica. Aparecerão na igreja pastores de grande capacidade e poderosamente ungidos por Deus. Alguns realizarão grandes coisas de Deus e pregarão a verdade do Evangelho de modo eficaz, mas se afastarão da fé e paulativamente se voltarão para os espíritos enganadores e falsas doutrinas, por causa da unção e do zelo de Deus que tinha antes. Desviarão muitas pessoas. Então nós temos que ver e entender que há muitos líderes hoje que são muito usados por Deus e pelo Espírito Santo, que amanhã irão desviar, que amanhã estarão fazendo a obra de Satanás. Eles irão ser enganados e irão enganar outras pessoas. Paulo está deixando bem claro sobre essa questão, porque esses líderes que hoje têm vários ministérios espalhados em todos os cantos do planeta, essas lideranças que estão em todos os lugares, eles têm a confiança de muitos fiéis, têm a confiança de muita gente. E ganhando essa confiança, quando eles passarem para o outro lado, essas pessoas continuarão a acreditar neles. E é aí que entra a apostasia da fé. Porque hoje a pessoa é um homem de Deus. Entenda bem. Hoje a pessoa está fazendo um ótimo trabalho, mas amanhã ela estará trabalhando para o outro lado. Ela estará trabalhando para Satanás. E essa pessoa, ela já tem colocado na mente das pessoas que ela é uma ótima pessoa revelada por Deus. É um instrumento usado por Deus, porque ela operou milagres, ela operou maravilhas, ajudou muita gente. E muitos vão confiar. Não, mas fulano não. Ele sempre fez coisa boa. Ele sempre apoiou isso, apoiou aquilo. Vai estar se enganando junto com ele. Vai estar se enganando. Muitos crentes se desviarão da fé porque deixarão de amar a verdade e de resistir às tendências pecaminosas dos últimos dias. Por isso, o evangelho liberal dos ministros e educadores modernistas encontrará pouca resistência
em muitas igrejas. Acabei de falar isso. Acabei de entrar nesse detalhe aqui. Porque a pessoa já ganhou a confiança de muita gente. A popularidade dos ensinos antibíblicos vem, sobretudo, pela ação de Satanás, conduzindo suas hostes numa oposição cerrada à obra de Deus. A segunda vinda de Cristo será precedida de uma maior atividade de satanismo, espiritismo, ocultismo, possessão e engano demoníacos no mundo da igreja. As igrejas vão aceitar de tudo, e muitas pessoas vão se enganar. Muitas pessoas vão estar totalmente enganadas com essas coisas. Tinha muita coisa para a gente falar sobre isso ainda, mas está terminando aqui o nosso segundo bloco. Eu já volto para dar continuidade a esse estudo da Carta de Paulo maravilhoso. Fique aí os nossos apoiadores e eu já volto. Ótica Condor. Aqui você encontra as armações e lentes com a melhor qualidade e economia. Óculos é muito mais que um acessório, é estilo de vida no seu dia a dia. Armações que combinam com você, que não vive sem um lindo óculos de sol. Ótica Condor, há 42 anos servindo você e sua família. Rua Emiliano Perneta, 288, Shopping Green Tower, Loja 9, Centro, Curitiba. Telefone 041 98445 3353 041 3223 1887. Ótica Condor, a melhor de Curitiba. Pois bem, voltei aqui com o nosso terceiro e último bloco. Nós estávamos falando sobre as igrejas, os líderes que irão enganar muita gente. E aqui eu quero dar continuidade. A proteção do crente contra os tais enganos e ilusões consiste na lealdade total a Deus e à sua palavra, inspirada, e a conscientização de que homens de grande dons e unção espiritual podem enganar-se e enganar os outros com a sua mistura de verdade e falsidade. Essa conscientização deve estar alinhada a um desejo sincero do crente praticar a vontade de Deus, de andar na justiça e no temor de Deus. Então nós vemos que quando você perceber que o seu líder começou a mudar algumas atitudes, começou a permitir algumas coisas que antes ele não permitia, que o seu líder antes ele era mais autoritário, ele cobrava mais, e agora ele começa a permitir algumas coisas, abra seus olhos. Tem coisa errada acontecendo aí. Por mais que essa pessoa sempre foi um homem de Deus, ele agora está fora da direção. Abra seus olhos, tome cuidado com essas grandes lideranças, com esses pastores, com esses homens de Deus que agora estão tomando decisões. Nós vemos aí que há pastores, líderes que querem já mudar a Bíblia, que já estão fazendo a sua própria Bíblia, já estão fazendo o seu próprio conceito sobre a palavra de Deus, escrevendo aquilo que ele quer. Abra seus olhos com esse tipo de pessoa. Os crentes fiéis não devem pensar que, pelo fato da apostasia predominar dentro do cristianismo, nesses últimos dias não poderá ocorrer o reavivamento autêntico, nem o que o evangelismo, segundo o padrão do Novo Testamento, não será bem sucedido. Deus prometeu que nos últimos dias salvará todos quantos invocarem o seu nome e que se separarem desta geração perversa, e que deve derramar sobre eles o seu Espírito Santo. Então nós estamos vendo aqui que por mais que isso possa acontecer,
aqueles que abrirem os olhos, aqueles que começarem a ver os erros que foram sendo ali colocados dentro da igreja, esses ainda poderão ser renovados com o Espírito Santo, ainda terão chance e oportunidade. Basta você ficar atento e abrir os seus olhos para todas essas questões. Propondo essas coisas aos irmãos, será bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina, que tem seguido, mas rejeita as fábulas profanas e de velhas exercitas-te, mesmo em piedade. Porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Essa palavra é fiel e digna de toda a aceitação. Porque para isto trabalhamos e lutamos, pois esperamos-nos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Manda essas coisas e ensina-as. Ninguém despreze a tua mocidade, mas se o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé e na pureza. Então vamos compreender um pouquinho do que é esses exemplos todos que Paulo está citando. Uma das qualificações mais importantes para o dirigente eclesiástico é que ele seja um exemplo para os demais crentes. A palavra grega traduzida exemplo é tupos, que significa modelo, imagem, ideal, padrão. O pastor, antes de mais nada, deve ser um modelo de fidelidade, de pureza e de perseverança no viver religioso. Somente deve ocupar o cargo de pastor da igreja o homem do qual a igreja possa dizer aos seus membros: este obreiro tem uma vida cristã digna de ser imitada. Então vamos lá. Paulo deixa bem claro uma qualificação da vida de um pastor, de um líder. Você tem que conhecer o seu líder. Você tem que ver o que seu líder faz dentro do ministério e fora dele. Você tem que prestar atenção nas atitudes dele. Nós temos alguns líderes de igreja que a esposa dele, a família, ela não participa de muita coisa dentro da igreja. E por que não participa? É aí que nós temos que começar a entender. O que leva alguém da família tão íntimo não participar de reuniões, não participar de vários cultos e nem subir no altar, muitas vezes, junto com o líder? O que acontece? Será que há uma obrigação extra-igreja que a impede? Ou será que a convivência com aquele que é o líder, que é o pastor e marido dela, a faz com que ela veja algumas coisas que ela não concorde? Então nós temos que orar muito para que Deus nos revele o que está acontecendo neste momento. Pois eu conheço algumas pessoas que infelizmente são assim, que o pastor, ele está à frente de todas as coisas dentro da igreja e a sua esposa, ela não participa. E ela tem tempo para participar. Ela pode estar junto, mas não é isso que nós vemos. Então, tem alguma coisa aí que nós precisamos entender. Alguma coisa que tem que ter aí uma revelação. Então, o exemplo aí é que nós estamos falando sobre isso. Persiste em ler, estou agora no número 13, capítulo 4, versículo 13. Persiste em ler e exaltar e ensinar até que eu vá. Paulo está dando uma ordem a Timóteo, né? Que ele tem que ler bastante, que é o que a gente fala aqui. Leia a Bíblia, estude, abra seus olhos aqui em todas as revelações, pois só assim você não vai ser enganado. Nós abrimos os olhos das pessoas.
Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos dos presbíteros. Você tem dom? Você já foi ungido muitas vezes aí por outras pessoas e falou que você iria fazer determinada situação na igreja? Hã? Não tenha medo de fazer. Não seja igual Gideão. Medite essas coisas. Ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto de todos e a todos. Tem cuidado de si mesmo e da doutrina. Persevera nessas coisas, porque, fazendo isso, te salvará, tanto a ti mesmo, quanto aos que te ouvem. Olha só quantas coisas Paulo fala aqui para que Timóteo possa fazer. Ele fala de tantas coisas para trazer a salvação. E aqui no 16 ele diz isso. Alguns deveres pastorais de Timóteo era reviver uma vida santa, permanecer receptível à operação dos dons do Espírito, ensinar essa doutrina, guardar a fé e vigiar sua própria vida espiritual. Essas coisas eram essenciais à própria salvação, presente e futura de Timóteo, e para aqueles a quem ele pastorear. Olha só, a Bíblia não fala como era a vida de Timóteo antes de conhecer Paulo. A Bíblia não diz toda a história de Timóteo como ela conta a história de Paulo, que era Saulo e perseguidor da igreja. Mas, lendo essa parte aqui desta carta, nós podemos compreender que Timóteo, antes de se converter, antes de conhecer Paulo, antes de ser seu discípulo, é bem provável que ele levava uma vida talvez até semelhante à de Paulo, que Paulo, na época de Saulo, era perseguidor. Será que Timóteo também era um perseguidor? Será que Timóteo também tinha muitas coisas contra aqueles que pregavam a palavra e, após conhecer Paulo, ele se converte? A Bíblia não está clara nesta posição, mas nos leva a entender que poderia ser isso, devido às cartas que Paulo está falando. Então, ele entra dentro daquela conjectura de uma pessoa que foi avaliada, de uma pessoa que foi mudada, que foi transformada e que agora foi ungida para pastorear uma igreja. Porque agora Timóteo era pastor de uma igreja. E ele estava sendo muito bem instruído pelo melhor dos apóstolos daquela época, que era Paulo. E Paulo está passando todo o seu conhecimento a Timóteo, para que ele repasse todo esse conhecimento àqueles que estão na igreja. É muito, muito importante compreendermos essas passagens, porque a Bíblia ela não é bem clara nesses termos, mas nós temos que avaliar essas condições devido a textos e contextos que são explicados na Bíblia. Porque há uma vida antes de Timóteo e uma vida depois, assim como há de qualquer um de nós. A minha vida antes de chegar na igreja era uma vida que deixava a minha mãe, meu pai, meus familiares muito triste. Mas hoje eu tenho uma outra vida, eu tenho um outro exemplo. E é isso que nós temos que entender. É isso que nós temos que compreender. Que o Espírito Santo de Deus, ele muda, ele transforma as pessoas. Eu fui transformado. E você? Será que você já está totalmente transformado? Será que você já é um bom exemplo dentro da sua casa, dentro do seu lar, do seu local de trabalho, para os seus familiares, para os seus vizinhos? Ou tem alguma coisa ainda que precisa mudar? Eu quero, neste momento, chamar sua atenção para este detalhe, porque eu estarei orando por você,
Mas antes de iniciar a oração, eu quero falar para você nos ajudar. E ajudar de que forma? A produção está colocando aí para você as nossas redes sociais. Você pode entrar em contato conosco, perguntando aqui do que nós estamos precisando no momento para auxiliar o ministério. Como eu disse, nós estamos começando a igreja, não temos ainda o registro da igreja, não temos ainda um CNPJ da igreja, e isso muitas vezes traz dúvidas a algumas pessoas quando eu peço uma ajuda, como vou fazer agora. Pois o que eu vou apresentar para você fazer o depósito e nos auxiliar é o meu Pix pessoal. Mas aí vai do seu coração. Se você vai poder nos auxiliar ou não. Está aparecendo para você aí o Pix. Eu não tenho ainda uma conta da igreja. Eu não tenho ainda toda a documentação da igreja. Nós estamos iniciando o nosso trabalho. Mas ainda assim precisamos de ajuda. Nós precisamos da sua oferta, independente de onde você está, independente do valor que você possa nos dar. Então eu quero que você entenda e compreenda que você está depositando na minha conta pessoal, mas está auxiliando o nosso ministério. Nós temos aqui alguns projetos, temos algumas coisas que é necessário tomar à frente, pois estamos começando e precisamos desse auxílio. Se você pode nos ajudar, nos ajude. Agora eu quero orar por você que quer ser líder ou que já é um líder, mas ainda tem algumas falhas. Eu quero orar por você neste momento, independente de onde você estiver. Se você puder dobrar o joelho, dobre. Se você puder fechar seus olhos, feche. Vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, pela autoridade que foi colocada sobre a minha vida, eu lhe peço, visita a cada um daqueles que estão neste momento assistindo esse estudo. Por essa diretriz, por essa televisiva, por este canal de rede, ó Pai. Abrange, ó Deus, a todos eles e alcança, Senhor, de onde estiverem. Dá ordem a seus anjos, Pai, para tocar em seus corações e na sua mente. Se já são líderes e precisam de renovo, que o Senhor possa operar. Se ainda são membros, são cooperadores e querem chegar à liderança e precisam, Senhor, de mais firmeza, de mais conhecimento, dá a eles, ó Pai, para que eles possam ser ministros da palavra como Timóteo é. Que sejam bem instruídos, que leem a Bíblia sem falhas, para pregar a palavra verdadeira, pois assim poderão salvar muitas pessoas. Amém? Até o próximo programa de estudo bíblico, assim querendo Deus.